Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas referente a essa questão, embalagem econômica para você enviar os produtos que você vende pela internet. Porque assim, para quem está começando, para quem tem poucas vendas, sim, o custo de uma embalagem pode ter um impacto significativo ali na questão de oferecer ou não um preço competitivo. Mas, porque assim, de maneira geral, a embalagem, a gente falando de caixa de papelão, ela não é caro quando você tem a possibilidade de comprar em quantidade. Se você comprar 200, 300, 500 embalagens que seja, o custo unitário é muito pequeno, vale muito a pena. Só que agora quando você vai comprar 5 ou 10 caixas, cara, dependendo da caixa que você precise, o custo ele pode variar ali de 8 até uns R$ 25 uma caixa. Então, já começando pelas dicas aí a respeito de embalagem econômica, pegue caixa de supermercado. Então, eu não sei como que vocês fazem, mas eu geralmente vou de 2, tem vezes até que eu vou 3 vezes na semana no mercado. Eu dificilmente faço assim a compra para vários dias, mas e toda vez que eu vou pegar a compra, em vez de pegar a sacolinha, eu pego caixa. E já fica essa dica para utilizar com essa finalidade, porque assim, as caixas de supermercado são caixas em perfeitas condições, caixas que estão limpas e tudo mais, não tem problema quanto a isso. Aí só uma dica adicional é que, na hora que você for montar a embalagem, você vai montar ela ao avesso, não pode ter nada, esses códigos de barra, escrito e tudo mais, no correio eles não aceitam se você levar dessa maneira. Então, já fica também a referência. Não é necessário você colocar aquele papel e tudo mais. Aquele papel ele só seria a situação obrigatória se você, de fato, montasse a caixa de maneira que ela ficasse com um código de barra, essas coisas. Então, você precisaria encapar a caixa. Agora a dica, eu tenho uma caixa, ela serve exatamente porque eu preciso, não precisa nem fazer modificação na caixa, é simplesmente você desmontar ela, virar e montar ela do avesso. Aí você vai ter do lado de fora aqui liso, sem nada escrito. Aí é perfeitamente aceitável, você não precisa colocar o papel pardo nem nada do tipo. Então fica essa dica. Então vamos lá. Mas aqui eu vou passar algumas dicas a respeito de como você modifica uma caixa. Por que modificar uma caixa? Porque vamos usar um exemplo prático. O que eu vou enviar hoje? Eu vou enviar é uma rampinha para skate de dedo, tá? Que é uma escadariazinha. O corrimãozinho aqui ele vai de brinde. Mas enfim, é isso que eu vou embalar. A caixa que eu tenho aqui, ó, se a gente observar o formato original dela, tá vendo? Assim, nem caberia a rampinha nela, né? Mas vamos supor que é a situação que tipo ela coubesse aqui dentro exatamente dessa caixa. Só que a caixa, por ser muito maior, eu teria que preencher com alguma coisa, ou colocar papelão, ou colocar... às vezes o pessoal coloca jornal, alguma coisa, porque senão a peça, o produto iria ficar solto lá dentro. Então, enfim, essa que é a questão de fazer a modificação. E quando você faz a modificação, a caixa que vai ser feita, ela vai ser feita exatamente para a medida que você precisa. Então, depois você não precisa ficar preenchendo, tá? A gente já vai desenvolver a caixa de maneira com que seja possível não ter a necessidade de ficar preenchendo. Então, o que você precisa considerar? Óbvio, ter um tamanho de papelão suficiente. E dependendo, também fica outra dica, que assim, você pode emendar o papelão também. Pode faltar um pedaço. Eu poderia simplesmente cortar bem retinho um pedaço, pegar outra caixa de papelão e colocar aqui para que fosse suficiente. Mas aí você considera, eu preciso de uma caixa para esse produto. O que eu tenho que ter em mente aqui? Ó? Vamos supor, ó, o item. Ele precisa ter isso, ele precisa ter a altura aqui, então eu consideraria mais aqui, mais isso, tá? Que seria o fechamento da caixa, e mais
pedacinho da altura. Então, geralmente, se fosse uma coisinha mais simples, eu só colocaria aqui, ó. Aqui, tá? Aí a gente considera aqui a parte mais larga, aqui e aqui. Eu já sei que eu tenho papelão suficiente aqui para fazer a caixa na medida que eu preciso. Aí a questão do posicionamento, porque então, dependendo, você já utiliza algumas dobras que tenha na caixa. Essa caixa que eu vou fazer, vamos supor, ela vai ter a lateralzinha aqui e tal, ela vai ser assim, vai ser fechada aqui e vai fechar em cima. Esse é o formato mais simples. Então, o que eu considerei aqui? Como eu já tenho aqui, ó, a situação, eu poderia considerar a dobra aqui, ó, para utilizar, mas eu acabei optando por colocar aqui no meio, porque vai fechar dos dois lados, então essa divisa que tem na própria caixa, ela vai ficar no meio da caixa, tá? Aí eu posiciono também dividindo aqui, só que nessa situação, talvez, se você for reduzir a caixa, o melhor seria já aproveitar uma dobra do lado também. Aí você precisaria marcar aqui para dobrar aqui. Agora não, eu vou... Aqui tem um espacinho lateral, mas eu acho que isso para mim aqui não é um problema. Esse item não pode ficar balançando de assim. Porque assim, ó, aí eu dividindo ela aqui no meio do que já é a altura da caixa, tá bom para isso daqui. Ele, se precisar colocar alguma coisinha aqui só para ele ficar justinho aqui, não balançar, eu ponho um pedacinho de plástico bolha e resolve. E aí eu não preciso ficar fazendo muitas marcas na caixa. Então eu vou optar por utilizar a própria medida da caixa. Aí o que eu já fiz aqui? Dividi a posição, dividi tanto aqui no centro, no comprimento, quanto na largura. Agora vamos para as marcações. Para marcação, você pode utilizar um pedacinho de madeira que esteja reto, se você tiver de fato uma régua grande também, pode utilizar sem problema algum. E às vezes até um esquadro aqui, ó, porque ele é interessante. Esquadrinho de madeira também dá para fazer. Ele é interessante para você apoiar na caixa, na lateral que está retinha e fazer as marcações. Então, nessa situação exata aqui, ó, eu posicionei, eu faço a marcaçãozinha aqui da onde é a dobra, tá? Dobra, aí eu coloco a régua aqui e eu utilizo uma tesoura dessas que tem a ponta aqui arredondada. A ideia aqui é marcar o papelão e não cortar. Aí eu vou fazer a marca de dobra, ó. Passei aqui e passo aqui. Essa daqui diz referência, é a referência do comprimento do objeto que eu estou desenvolvendo a caixa. Então aí é bom sempre considerar uma margenzinha, porque na hora que você dobra aqui assim, ó, vai perder um pouquinho de comprimento, senão depois a caixa ela vai ficar muito, muito apertada. Tá? Eu vou até aumentar aqui, que eu vi que aqui ficou um pouquinho apertado. Então eu vou pôr essa margem aqui um pouquinho mais para cá. Eu vou remarcar aqui a dobra, para conseguir dobrar ela aqui. Tá? Aí eu ganho aqui um espacinho. Tá? Aí aqui na sequência dessa dobra, que é a aba, que é a altura, que eu já tirei a altura máxima do meu objeto, que nesse caso é aqui, tá? Em outros objetos seria mais simples, mas aqui tá dando 11 centímetros. Então, da margem que eu tenho, eu marquei mais 11, tanto para um lado quanto para o outro, e aqui entrou a outra marca de dobra, ó. Vendo? Então aqui também eu tenho o limite, só que desse lado aqui, na hora que eu estava escolhendo, o que eu fiz? Eu posicionei o objeto aqui, ó, já 11 centímetros do lugar que existe a dobra da caixa. Aí eu já ganho aqui um tempinho no procedimento. Feito isso, aí a gente sabe que essa aba, ela vai ter que ter 11. Então, do mesmo jeito, essas abas aqui, ela tem que ter 11. Agora vamos fazer a marcação dela.
Também, se você já preferir reduzir o tamanho da caixa, porque nesse momento, fazendo as duas dobras aqui, ó, eu já sei quanto material vai sobrar. Então eu posso fechar ela assim, ó. Eu vou deixar aqui, ó, aqui uma abinha só. Então essa tampa que ela vai fechar toda aqui, ó. E aqui só vai ter uma abinha só, já vai ser o suficiente. Agora aqui sim, aqui eu vou cortar. Posso até marcar para servir de referência de corte, né? Deixar uma abinha aqui de 5 centímetros, ó. Aí, enfim, fica sempre a referência. Vamos ter bons equipamentos para trabalhar com papelão, principalmente uma boa tesoura. A mais grande que você tiver, melhor é. Porque aqui, ó, já reduzi, tá vendo? O tamanho da caixa. Vamos tirar essa abinha original dela aqui, ó. Isso aqui é da própria caixa. E aqui eu já estou reduzindo o material para a montagem da caixa. Aí agora aqui a gente precisa marcar do mesmo jeito a lateral aqui, ó. Essa aba, ela precisa ter os 11 também, e essa aba. Aí eu venho aqui, pode utilizar obviamente uma régua, mas aqui eu faço uma marquinha aqui, ó, para conseguir fazer. É sempre bom ter uma mesa bem grande. Por mais que você não tenha uma mesa grande, você tem uma mesa menor, é bom você adquirir um pedaço de MDF grande para servir de tampo. Para em algumas situações você só coloca em cima da mesa que você tem. Às vezes a pessoa tem um espaço limitado, aí na hora de usar, coloca, não está utilizando, tira e coloca de pezinho no cantinho da parede e resolve. Agora eu vou marcar esse outro lado, ó, 11,5. 11,5. Aqui 11,5. Aqui é a marcação de referência para que eu consiga fazer aqui marcação de dobra. Novamente, aqui, ó, sem a tesoura sem ponta, é a marcação de dobra. Opcionalmente, aqui, ó, essa parte que eu tô marcando, ela pode ser removida. Ou você pode utilizar ela para dobrar a caixa também, tá vendo? Ela vai funcionar como uma dobra, mas se eu quiser eu posso remover. Em que situação seria interessante remover? Porque entenda, a gente está falando de economizar, e principalmente frete do correio, eles não consideram, por exemplo, o peso exato do produto. Existe uma tabela lá que ela vai até, por exemplo, até 1 quilo, até 2 quilos, até 3 quilos. Então pode acontecer sim da situação da sua embalagem, às vezes ela está passando tipo 30 gramas e ela já passa por uma segunda tarifa. Vamos supor assim, até 1 quilo era R$20. E quando ela entra no 1 quilo até 2 quilos, já passa para R$28, R$30. Então, nessas situações, também é bom ter uma balancinha para você ver se não vai ser esse o caso. Nessas situações, às vezes, só de você remover o excesso de material desnecessário da caixa, já vai fazer com que você pague a tarifa mínima ali que, de fato, você precisa pagar. Ok? Mas já aconteceu sim, às vezes por conta de 20 gramas de diferença no peso, tem que pagar R$3, R$4 a mais, porque não é o exato que eles consideram, e sim até um determinado peso, tipo 1 quilo, até 2 quilos, até 3 quilos, até 4 quilos. Tá. Aí aqui eu já marquei. Nessa hora a gente já pode começar a fazer aqui alguns cortes na caixa. Dessa maneira. Lembrando que aqui eu vou mencionando, não lembrando, eu vou fazer o fechamento dessa caixa tudo com fita adesiva marrom, tá? Fita própria para embalagem. É uma opção, às vezes você utilizar o procedimento de colar com
sistema instantâneo. Eu estou dizendo, às vezes, utilizar um adesivo instantâneo, às vezes um grampeador, mas o mais prático é a própria fita. Eu fiz aqui os primeiros cortes onde já a gente pode tomar como referência. O outro é aqui, ó. Porque nesse ponto aqui, aí a gente já consegue visualizar a caixa. E daí aqui vai ser assim. Deixa eu só pegar aqui. Mais umas diquinhas auxiliares. Se você for fazer montagem de caixa, esses grampinhos, com vários modelos, vários tamanhos, eles ajudam muito. Eu vou mostrar aqui, vocês vão entender. Eu consigo colocar aqui, ó, e colocar um grampinho aqui para manter a caixa, para depois passar a fita. E aqui, ó, a gente já consegue dar forma na caixa. Porque daí a fita que a gente aplicar, ela vai ser o que vai fazer com que a caixa fique montadinha no devido lugar. Aí toda aquela questão que eu acabei de mencionar a respeito do peso. Montando a caixa aqui, ó, vai ter muito material que é desnecessário. Tá? Se eu optar por deixar essa abinha, eu posso remover essa aba aqui. Porque daí aqui vai ficar uma orelhinha assim da caixa, ó, e essa daqui ela pode ser retinha para descer aqui. Agora, se eu deixar essa reta aqui, eu preciso deixar uma abinha aqui. Tá? Vamos dar continuidade. Então, nessa hora, é hora de conferir. Aí, veja, ó, o meu produto está aqui dentro, ele está justíssimo. Poderia fazer com uma folguinha a mais, mas ele estando justinho assim, também é uma boa opção. Aí eu venho aqui com a fita, no primeiro momento. Colo um pedacinho de cada lado. Aqui eu já posso remover aqui os grampinhos. Então, assim, como eu optei por deixar essa orelhinha aqui dentro da caixa, aqui eu vou remover essas abas, eu vou deixar só o necessário aqui mesmo. Agora, se não tiver, seria interessante transformar isso daqui numa abinha pequenininha, para quando fechar ela apoiar por fora. Seria interessante aquelas tesourinhas elétricas. Eu só não sei se elas são eficientes para papelão. Mas seria bem útil também nessa situação, para montar caixa, trabalhar com papelão. Talvez eu compre isso. Mas enfim, tá? Aí, aqui a gente já tem praticamente a nossa caixa feita. Aqui, ó. Eu ia colocar alguma coisa aqui, mas só que ela ficou bem justinha aqui dentro, ó, tá? Dificilmente ela vai correr pelo lado. O corrimãozinho não tem problema, ele vai soltinho aqui dentro mesmo. Então, eu vou pôr ele embaixo da tampa aqui. Não tem problema. Agora vamos finalizar. Nesse ponto aqui, um pedacinho de fita. Segurar a tampa no lugar aqui. E vamos fazer o fechamento aqui.
Por exemplo, essa minha caixa do jeito que eu montei, ela ficou com uma aberturinha aqui. Pode colocar só a fita, não é um problema. Só que se você quiser colocar um pedacinho de papelão, colar também, não tem problema. No meu caso, não tem risco nenhum do que eu estou enviando cair para uma brechinha que nem essa. Mas dependendo da situação, às vezes é bom colocar um pedacinho. Aqui é só marca. Um pedacinho aqui. Um pedacinho aqui. Aqui um. Uma embalagem econômica, baixo custo, né, como o próprio nome já diz, é econômica, e uma embalagem perfeitamente inviável, por assim dizer, inviável, não sei se seria essa palavra, uma embalagem que é perfeitamente possível fazer o envio pelo correio. Eu estou dizendo naquele seguinte aspecto: se eu uso lá de fora da caixa, tem coisa escrita, tem código de barra, você chega lá com essa caixa, eles não vão aceitar. Aí se algum dia acontecer isso, daí às vezes você mora longe do correio e tudo mais e tal, aí você procura uma papelaria, compra uma ou duas folhas daquele papel pardo, que seja o suficiente, você encapa ali e posta. Tá? Porque eu acredito que nem todo mundo mora perto do correio. Então nem se fala. Mas quando você faz esse procedimento de inverter, ó, uma caixa novinha, perfeitas condições. E o item aqui, como foi feito justinho para ela, no meu caso só tá solta aquela corrimãozinho que eu mostrei para vocês. Mas só um detalhe mesmo. Mas é isso. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! E só mencionando, né, com o tempo, e óbvio que eu estava gravando também, rapidinho você faz a caixa e aprende a desenvolver o esquema para calcular, para fazer a caixa bem rapidinho. Falou!